A partir de agora, aqui na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete, um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete, oferecimento, construtora alegretense com a realização de obras urbanas e rurais, Rua Maurício Cardoso, 1467, fones 34 26 1307 e 991 12 76 33. Calçada Baixo Alegre Luiz, campanha de local, tem para venda todos os sopros, miúdos e cadeiros guarda-roupa. Muito popularidade. Bom dia, comunidade alegretense. Bom dia, amigos do campo, da cidade, família conservadora que está sempre conosco aqui no Crônicas de Alegrete. Esse programa pautado e trazendo a escuta dos ouvintes a voz da direita no município. Já estamos aqui na bancada com o Coronel Castro e o Coronel Ronaldo, onde temos bastante temas palpitantes essa semana. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Alexandre. Bom dia, o amigo Coronel Ronaldo, que está conosco. Bom dia aos nossos ouvintes, na cidade, no interior, no estado, no Brasil, no mundo inteiro, pela internet, ouvindo o programa Crônicas do Alegrete, a voz da direita, o programa da família conservadora. Bom dia, Mantovani. Série B não é fácil, viu, Mantovani? Vai aprendendo, meu irmão. Tá achando que vai ser fácil, né, Rocha? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Castro, a todos os ouvintes da Rádio Alegrete. Satisfação mais uma vez estar aqui. E já aproveito para fazer um adendo. Família conservadora e liberal, né? Como bem disse o nosso ministro da Saúde, quando esteve aqui segunda-feira no Alegrete, na solenidade, que a marca da direita, né, é ser conservadora e liberal. Conservadora nos costumes e liberal na economia. Um abraço. Positivo, perfeito. Antes da gente pautar algumas questões de nível nacional, nessa segunda-feira nós tivemos nem digo um evento, mas um movimento em prol da saúde muito grande aqui no município de Alegrete. Sinceramente, com certeza deve ter acontecido, mas eu não me recordo ainda do ministro da Saúde ter visitado aqui o município de Alegrete, não só para inaugurar o tão esperado tomógrafo, como também para ver em loco as necessidades, as realidades do hospital. Eu acho que o ministro da Saúde não pode ser de gabinete, para não correr o risco de liberar recursos ou equipamentos para alguns estados, municípios que não estão tão carentes como os outros. Então essas visitas em loco é muito importante, e para ver também que todo o recurso que vem para a comunidade de Alegrete, vem para o Hospital Santa Casa, é muito bem aplicado. Teve a liberação também que, conforme a Santa Casa já havia solicitado ao deputado Sanderson um recurso, foi liberado, até na vinda do ministro já tinha sido empenhado o recurso de R$500 mil. E também tivemos visitando o Hospital Santa Casa de Uruguaiana, uma visita um pouco mais rápida, mas também o ministro conheceu as instalações do hospital, ouviu as demandas do hospital, assim como viu o tão sonhado aqui movimento em torno de uma ressonância magnética com o município de Alegrete. E a presença dele, o compromisso dele aqui conosco, obviamente tem uma validade muito grande. Em torno disso tudo sempre tem os poréns, né? Como a gente diz, eu até comentei no Facebook, Coronel Castro, que bom, que pena que a professora Vânia não estava de corpo presente aqui conosco. Mas que bom que eu vi vários críticos lá presentes que não acreditavam na vinda desse tomógrafo, que achavam que era uma questão eleitoreira. Até porque diziam assim, eles não têm mandato, como é que eles vão trazer, enfim. Isso mostra a seriedade do trabalho, as pessoas que trabalham com honestidade, com afinco, podia muito bem por revanchismo, perdemos as eleições, né? Vamos pedir para o prefeito atual. Mas não, seguiu a briga, seguiu o empenho, e estamos trabalhando, sem mandato, executando parcialmente o projeto que nós tínhamos no município de Alegrete.
Não deixamos parar os poços artesianos que nós prometemos está empenhado na prefeitura. O tomógrafo está aí, foi entregue à comunidade. A gente se comprometeu em ter um olhar diferenciado para o asilo Ari Vargas Parim. Está lá, as obras já iniciaram. Então, aquilo que a gente tem condições de fazer sem mandato, nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos executando aquele projeto que a gente assumiu junto à comunidade Alegrete. Eu costumo sempre fazer uma ressalva quando eu ouço algumas críticas que fazem na comunidade local, principalmente nos meios de comunicação. Eu recebi 2 ou 3 ligações essa semana. O meu amigo, considero meu amigo, ex-prefeito Erasmo, teceu certas críticas a essa situação do tomógrafo. Claro que todo mundo sabe que não é mérito de alguém fazer as coisas bem feitas. Não é mérito de um juiz trazer tomógrafo para Alegrete, do ministro trazer o tomógrafo para Alegrete. Não é mérito do deputado Sanderson pedir. E a professora Vânia usou politicamente a questão do tomógrafo no momento oportuno. Sim, isso é natural do processo. Agora, o que a gente não pode dizer é o seguinte: prefeito Erasmo, com todo o meu respeito e minha amizade, o senhor ficou 8 anos e não trouxe o tomógrafo. 8 anos. E lá estava na presidência os prefeitos da sua vice-prefeita. Então, aí que está a diferença. A gente criticar e fazer. Nós criticávamos e fizemos. O senhor teve por 8 anos, meu amigo. 8 anos. 8 anos, não são 2. O senhor era prefeito. Sua vice-prefeita, o presidente era dela. Então, vamos devagar com o andor com Santa de Barro. Mantemos nossa amizade, nosso respeito, mas como foi dito nos meios de comunicação, eu sou obrigado a responder nos meios de comunicação, principalmente para a professora Vânia não estar aqui para se defender. Então, eu tenho obrigação de fazer essa defesa. Alguma palavra sobre esse assunto, Coronel Castro? Olha, segunda-feira foi um momento muito especial para todos nós aqui, porque essa visita do ministro da Saúde para inaugurar o tomógrafo, ela congregou prefeitos de outras cidades, autoridades civis, militares, representantes de vários segmentos da sociedade, da iniciativa privada, e certamente isso vai gerar outros dividendos para a nossa região. Porque sempre existe aquela ideia, quando vem o prefeito, ele trouxe a sua secretária, que é a Mayra, né? Que é o braço direito, e certamente mais coisa virá por aí, porque outras demandas já foram levantadas, não só aqui como em Uruguaiana também. Então é importante que essas autoridades venham à nossa cidade, exatamente para que façamos esse intercâmbio, para que possamos conversar assim pessoalmente, que muita coisa se consegue nesse contato mais próximo. E para nós foi super importante, vários parlamentares estiveram aqui, não só o Sanderson, né? E eu tenho certeza que daqui para isso aí será a primeira de muitas realizações que pretendemos trazer para a nossa cidade. Como tu mesmo disse, nós não temos mandato, mas nós amamos o nosso país, a nossa cidade, queremos o melhor para a comunidade. E certamente vamos trabalhar muito nessa direção, como sempre fizemos. E o Sanderson, como tu mesmo disse, né, é a nossa ponta de lança, é o nosso, digamos assim, o nosso homem mais avançado lá em Brasília. Eu lembro que na época do tomógrafo, para completar aqui rapidamente, Alexandre, existia essa demanda do tomógrafo, foi muito grande, a Santa Casa já tinha iniciado um processo de arrecadação de fundos, e eu conversando com a Vânia no partido à noite ali, na Andrada, eu falei: Vânia, olha só, vou começar com o Coronel Silva Azevedo, que ele, um grande amigo, comandou aqui o Belog, e ele trabalhou com o General Pazuello. Lá naquela operação acolhida, quando o General Pazuello comandava a base de apoio logístico do Exército, e o Silva Azevedo foi o primeiro comandante lá da operação acolhida, que montou o campo de refugiados, que recebeu mais de 60 mil venezuelanos logo de cara, né? Então o Silva Azevedo conhecia os assessores do Pazuello e tal, e o Pazuello nessa época estava no Ministério da Saúde. Aí liguei para o Silva Azevedo, ele me deu o telefone do assessor, liguei para o assessor e falei: olha, tem condição, a gente consegue. Então agora tem que vir um pedido assim, acessado, mas não é mora, bom, agora vamos colocar alguém que está lá de frente, que conhece os trâmites, conhece os caminhos, que é o Sanderson.
Aí colocamos o deputado Santos e a partir daí ele abraçou aquela causa como se fosse dele, né, e não sossegou enquanto a gente não conseguiu esse benefício para a nossa cidade. E não é só para Alegrete não, isso atende a várias cidades da nossa região, até porque a Santa Casa é um hospital regional. Né? Então o benefício que ele traz para a comunidade inteira, de parte da nossa fronteira oeste. Então para nós foi motivo de grande alegria. Viu, Ronaldo? Você também estava por lá, né, Ronaldo? Na segunda? Estava lá prestigiando lá, com satisfação ver todo esse envolvimento de vários setores aí, do poder político local, federal, enfim. Mas eu queria destacar uma fala dos dois companheiros aqui. Primeiro que acho que faz parte desse processo de amadurecimento político nosso, de transpor as ações que são efetivadas no âmbito do município, no caso aqui do tomógrafo, dessa questão político-partidária. Então a gente faz algo sempre visando, em cima daquilo ali, projetar futuramente algum ganho político-partidário, né? E aí vou de encontro ao que o Coronel Castro falou, a respeito de uma marca nossa dos conservadores, que é o patriotismo. Então, antes de fazer algo pensando em alguma finalidade político-eleitoreira, a gente faz, por via de regra, né, aquele que efetivamente é conservador e patriota, faz visando beneficiar o nosso país, o nosso estado, a comunidade em que ele vive. Então, e por ser cristão na sua essência, todo conservador também carrega consigo esse espírito de solidariedade, de ajudar ao próximo. Essa é uma das diferenças que eu considero crucial entre quem se diz conservador e os ditos revolucionários, né, que querem resolver as coisas no modo da força, da violência, da truculência. Né? Então, eu acho que essa é uma marca registrada aí do movimento conservador, desse movimento que hoje está no comando do país e que eu vejo dessa forma que está avançando, que estava nessa espiral do silêncio, preso pela mídia, pelos grandes grupos de mídia, através desse controle das mídias, e que hoje toma corpo aí na sociedade. Bom, então feitas essas ponderações aí, a gente agradece a participação da comunidade que esteve lá, e é importante uma fala que tanto o ministro como o deputado Sanderson falou. A Santa Casa, além de ser um serviço regionalizado, atender outros municípios, por isso também dos prefeitos estarem aqui, a Santa Casa atende 80% de pacientes SUS. Ou seja, também foi uma crítica que agora esse tomógrafo vai vir para atender elite. Não, esse tomógrafo vem para atender o SUS, vem para atender convênios e vem para atender particular também. Mas 80% dos atendimentos são SUS. Ou seja, a comunidade mais carente, como o próprio ministro falou que não tem condições de viajar para fazer um exame particular fora da Alegrete, agora tem condições de fazer esse exame aqui no município. Alexandre, só fazendo um parênteses, gostaria de colocar aqui o seguinte: a Santa Casa de Alegrete, o SUS funciona como um relógio. O SUS em Alegrete funciona muito bem, estão de parabéns toda a equipe, né, da Santa Casa de Alegrete. Eu digo isso pelo seguinte: eu venho de uma cidade em que o SUS não funciona, zero. E a gente só consegue perceber isso quando a gente vai para uma cidade em que ele funciona bem, atende bem a população. No Rio de Janeiro é muito difícil, né? A demanda é muito expressiva, mas aqui em Alegrete a Santa Casa está de parabéns pelos projetos que existem lá dentro, né? Que agilizam cirurgias, procedimentos. Então eu gostaria de parabenizar a Santa Casa, na figura da sua direção, e principalmente, viu, Alexandre, do corpo médico, dos auxiliares de enfermagem, do pessoal da limpeza, os motoristas, pessoal da administração, enfim. A Santa Casa é um primor, tá? Vocês estão de parabéns, funciona melhor que muito plano de saúde aí, Brasil afora. Bom, vamos entrar então nas pautas nacionais, infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente viu essa semana, foi alardeado muito, inclusive o senhor, aquele candidato da esquerda, falou como ele ficava faceiro antes, quando o pessoal comia picanha, né? Tomava sua cervejinha. Então eu trouxe alguns números aqui para a gente debater aqui na bancada. Em 2003, para nós ter uma noção, não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nada. O Brasil vinha surfando a onda do Plano Real, tá? O Brasil estava com suas contas em dia, surfando a onda do Plano Real, de uma época de economia abundante.
Em 2013, a inflação no governo Lula foi 13,98% no ano de 2003. Tá? A inflação de 2021, no governo Bolsonaro, no auge da pandemia, a inflação foi na casa de 10% a inflação, ou seja, mais de 3 pontos percentuais a menos do que teve na inflação do governo Lula no seu auge do proveito que ele pôde tirar do plano real. E no governo Dilma, a inflação em 2015 foi 10,79%, quase 1% mais alta que a inflação do governo Bolsonaro em plena pandemia. E uma coisa que é importante que se diga, a grande diferença que houve foi a questão de novas vagas de emprego. Agora, em 2021, foram criadas de empregos formais 2.700.000 postos de trabalho, com carteira assinada, empregos formais. E sem carteira assinada, pessoas ocupadas, foram 8 milhões de postos de trabalho, contando com os informais. A Dilma, no governo dela, foram 2.800.000 empregos extintos em seus governos. Teve a maior recessão que nós já vivemos. E ainda agora mesmo estava vendo na própria imprensa globalista, né, que a inflação dos alimentos nesse ano de 2021 foi a maior dos últimos 32 anos. No mundo a inteiro. Inflação no mundo inteiro mundo de inteiro. alimentos, não é no Brasil. Foi a maior dos últimos 32 anos. Então, a gente está trazendo esses números, a gente está procurando trazer números porque a grande imprensa não fala isso. Falam, por exemplo, que a inflação do governo Bolsonaro é galopante. Mas ninguém nos governos anteriores passou pela situação da pandemia, onde a economia parou, onde o transporte parou, onde a indústria parou e conseguiu ainda ficar em uns patamares menores de 10%. E guerra, né, Alexandre? Sim, a guerra agora em Somado uma guerra. 2022. Vamos comentar esse assunto. Eu queria fazer uma pergunta pro Ronaldo, viu, Ronaldo? Aqui, ó. O negócio da Dilma é interessante. Vou fazer 2 perguntas para você, tu me responder, tá? Me parece que o Lula não quer a Dilma no palanque dele. Né? E outra coisa. É estranho você considerar uma pessoa como amigo, mas que ela é distante. Não, aquela distância da Dilma. Outra coisa, o Ronaldo. O Lula não sabe andar de moto. É a grande questão que se coloca. Em vez de toda a oposição criticar o Bolsonaro, inclusive, por exemplo, por ter parado uma rodovia, mas é importante que se diga o seguinte: a motociata que foi feita ontem em São Paulo não foi proposta do presidente. Com certeza. A motociata é um movimento orgânico de setores evangélicos em que o presidente foi convidado. Até porque o pessoal falando que ele está fazendo campanha antecipada, né? Porque não pode, ainda não está no período eleitoral. Mas ele foi apenas um convidado. E se o movimento é orgânico, se as pessoas se mobilizaram, aqueles foram de 10 a 15 quilômetros de moto, não foi possível contar. Foi 30 minutos de rodovia Bandeirantes. Aí a Folha de São Paulo falou que tinha 3 mil motoqueiros. Enfim. Mas assim, eu acho que se a oposição está incomodada, então, em vez de passar o pano, então faz o seguinte, faz um movimento maior. Isso é natural da política. Se um candidato faz um comício grande, desde que eu sou criança, a gente vê isso. O candidato tal fez um comício lá. O outro, para mostrar a força, o que ele faz? Monta um comício maior. Então vamos ver o Lula faz reuniões com 20 pessoas, fechadinho, com muita segurança. Agora, acho que o Lula não sabe andar de moto. Então, ele é tão borracho que ele não consegue sair com a moto porque mas tem uma coisa, cada lei seca. Mas segundo o Datafolha, ele está liderando as pesquisas aí. Mas tem um data, como se diz, o data povo, né? Ou data rua. Vamos ver na rua. Então isso é falácia narrativa que não se sustenta. Mas, Castro, é bom a gente também... Mas Dilma nem pensar, né? No palanque dele, né? Nem pensar. Só para a gente ter uma noção também, normalmente a gente pega os países mais próximos, né? E durante a pandemia, a esquerda usou muito a Argentina como exemplo. Então, como eu disse assim, em 2021 a inflação do Brasil foi 10%. A Argentina foi 50%.
A Argentina aqui do lado, aqui dos nossos amigos socialistas. E a Venezuela, quanto tu acha que foi? Acho que deu 800 e tanto, né? 600%. Isso eu posso dizer, eu estive lá na Operação Acolhida em 2019 e 2020. E as pessoas eram tristes de ver, lá em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, os venezuelanos entrando no Brasil carregando mala de dinheiro. A moeda estava tão desvalorizada que eles vêm em sacos de moedas. Então você trocava uma cédula nossa de R$2 por um bolo enorme de cédula venezuelana, né? Então, é uma verdade inconveniente que a esquerda brasileira e a imprensa também, mancomunada, patrocinada, né, o tal do consórcio, fecha os olhos para o que acontece hoje nos nossos vizinhos, aqui na Venezuela e na Argentina. E tem muita gente que diz que daqui a pouco, se brincar, o mesmo está acontecendo com o Chile já, e daqui a pouco a Venezuela vai ser uma segunda operação acolhida. Imagina aquele monte de gente, argentinos, Deus o livre que isso aconteça, né? Mas imagina a situação, se acontecer o mesmo que aconteceu na Venezuela, aqui vai ser um corredor migratório de refugiados da Argentina entrando no Brasil. Então vai ter que ter uma operação acolhida aqui em Uruguaiana, Alegrete. Já imaginou o que pode acontecer? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a esquerda deveria jogar limpo. No seguinte sentido, nós queremos que o Lula volte, porque nós queremos um Estado gigantesco para acolher a toda a militância. Nós não queremos liberdade, queremos uma ditadura socialista, dura, em que de preferência nós façamos parte de uma elite em algum nível. Essas pessoas querem fazer parte daqueles que recebem benefícios exclusivos do governo, e é isso que nós queremos. Agora, vamos parar com essa história de chamar o Lula de democrata. Isso aí já está enchendo o saco. Essa coisa de ficar chamando o Lula de democrata. Pô. O Lula apoia todas as ditaduras socialistas do mundo, ditaduras sangrentas. O Fidel Castro, o pessoal fica glamorizando. Caramba. O Fidel Castro fuzilou mais de 100 mil detratores do governo, né? Desafetos do governo, adversários políticos. Logo que ele assumiu, ele fuzilou mais de 100 mil. O chamado Paredão, que ficou famoso, né, na história. Então para de chamar o Lula de democrata, isso já está enchendo o saco. O Lula apoia o Maduro é democrata onde? Vamos parar com isso, fala logo assim, eu quero voltar porque eu quero mamar, eu quero me encostar no Estado, nós queremos, algum tipo de ganho, de contrapartida do governo. Agora não vem com esse papo de chamar o Lula de democrata que já está ficando ridículo. Tá? O Lula, as últimas declarações do Lula é de uma pessoa democrata? O que tu acha, Ronaldo? Exatamente sobre esse ponto que eu queria tocar. Está até num artigo publicado no jornal local hoje, intitulado Sincericídio, né? Ele foi tão sincero que ele cometeu uma espécie de suicídio eleitoral aí. Então, alguns pontos rápidos aí para quem não acompanha as falas as fanfarronistas aí do ex-presidente. A primeira é que ele disse que ele resolveria essa guerra da Ucrânia numa mesa de bar, com cerveja. Ao nível. Típico dele, né? Apoiou o aborto. Então, sem o menor critério em abordar um tema tão sensível, né, que isso aí afeta diretamente a todo o eleitorado que é cristão e que é a favor da vida. Falou em regular as mídias sociais, claramente também, né, numa espécie de censura, ou seja, fala-se aquilo que o consórcio... As mídias ele reitera, ainda faz horas que ele vem falando. Sim. Então, para quem quem quer liberdade, abre o olho aí. A hipocrisia dele em falar que a classe média brasileira é snob, etc., falou isso aí. E num dos discursos foi fotografado lá com um relógio Piaget que custa R$80 mil. Né? É um canalha. Trata-se de um bandido canalha. É a legítima hipocrisia esquerdista. E falou também até em anular as regras do atual governo criadas para acesso à arma pelo cidadão de bem. Então imagina, anular e recolher todas essas armas que foram compradas legalmente ao longo desses anos, trazendo uma total insegurança jurídica, né, para o futuro, caso ele seja eleito. Além das questões de economia, ele até falou em tudo que foi privatizado, ia rever todos esses contratos. Imagina, e o Brasil, por conta... E a lei trabalhista, né? A insegurança jurídica continua... Né? Mas assim, para a gente fazer um fechamento, só para... Daqui um pouco a gente começou a falar muito de inflação também, quem está nos ouvindo pode ficar preocupado. É importante que a gente saiba que esse processo de inflação, de economia, infelizmente não é rápido como todos nós gostaríamos. Mas agora são 3 pontos que vão repercutir agora e que tendem a diminuir a inflação. Um deles foi a isenção, né, aos combustíveis, aos automóveis e a linha branca, né, dos eletrodomésticos principalmente. Segundo ponto positivo que a gente vai ter agora
é que acabou a crise hídrica. Então a conta de energia vai baixar e a gente sabe que principalmente para a indústria isso tem um peso significativo. E todos os dias nós estamos vendo a valorização da nossa moeda. O real frente ao dólar... Graças ao investimento estrangeiro, né? Massivo. Frente ao dólar tem melhorado significativamente, inclusive comparado aos países ricos aí, o Brasil tem tido uma surpresa positiva quanto à valorização do plano real. Então isso é importante que quem está nos ouvindo entenda. Então a tendência agora é as coisas ir voltando à normalidade, a pandemia já é um resquício, graças a Deus a gente já está saindo desta crise, temos a questão da guerra, mas a gente tem um economista técnico como ministro, temos equipes técnicas que estão trabalhando preventivamente para que o problema não seja tão grave quando ele chega de fato aqui no Brasil. Então nós temos 5 minutos, meus colegas. Vocês viram que agora teve até uma pesquisa, eu acho que é do Paraná, que já aparece um empate técnico. 40-35, né? Entre o Lula e o presidente Bolsonaro. O que vocês acham dessas últimas pesquisas agora? Então, cada dia se aproxima mais. Eles publicam uma hoje, outra amanhã, e cada dia a diferença diminui. Isso é estratégica, uma falsa esperteza que agora eles não estão conseguindo manter essas pesquisas? Ou vocês acham que realmente só agora o governo está aumentando? Olha, eu acho que eu tenho um palpite, viu? É só uma teoria, viu, Ronaldo? Que o establishment, o sistema vai abandonar o Lula. É questão de tempo. Ninguém em sã consciência pode apoiar um acelerado, um demente desse. É a minha opinião. Eu já ouvi até um comentário que essas declarações dele, que afetam diretamente aquele eleitorado mais moderado, essa questão de aborto, etc., isso aí seria uma espécie de suicídio, efetivamente, suicídio eleitoral, né? E ele está fazendo isso para realmente a campanha dele e a bancarrota e aí colocarem um outro candidato. Não sei, o que está no cenário, a gente não tem como saber. Mas o fato é que existe o estamento burocrático, juntamente com a grande mídia, o consórcio, etc. E existe a realidade das ruas. E principalmente aliado às ruas, o quê? As redes sociais. Por isso que o estamento burocrático ele tem esse desejo feroz de controlar a mídia. O próprio Lula fala o tempo todo, controlar as redes sociais. Porque a gente no WhatsApp, nas redes sociais, a gente pode mostrar a realidade da rua. Né? Aqueles videozinhos em que o Lula aparece falando o que ele fala, ou que o Bolsonaro aparece com milhões de pessoas nas ruas, aquilo ali contra aquelas imagens não tem argumento. Não tem argumento. Quando fala nisso, viu, Alexandre? Tem como tu comentar rapidinho essa situação do WhatsApp? O WhatsApp fez um acordão com o TSE, né? Eles fizeram um acordo que o Bolsonaro já falou que não vai cumprir esse acordo. Não, na verdade não foi só o WhatsApp, né? Eles estavam atrás do Telegram agora, que era o que eles queriam mesmo era o Telegram. E agora eles conseguiram. Inclusive já tinham entrado na justiça porque o Bolsonaro estava fazendo o próprio aplicativo para ele se comunicar com as bases. E aí parece que o nosso amigo Randolph, antes dele criar o aplicativo, já entrou no STF querendo proibir. Mas, gente, a gente sabe que isso é uma realidade. Essas eleições foi um fato completamente diferente de todas as outras, onde muito inteligentemente o presidente soube usar as mídias e isso causou um espanto do outro lado, principalmente da esquerda, que não imaginavam que ele, sem tempo de televisão, ele ia conseguir reverter uma sistemática aí que estava de tempos, onde a grande mídia vendia somente, falando a palavra bem correta, a Globo decidia quem era o presidente no Brasil. Agora mudou essa dinâmica com a rede social. A Gleisi Hoffmann, inclusive, deu uma declaração essa semana, viu, Ronaldo? Dizendo que, por ela declarou, o WhatsApp tinha que ser fechado até as eleições. Você vê só. Não sei se tu viu essa declaração dela. Eu ouvi. E o grande receio que muitos analistas políticos falam é isso. E esse é o meu receio também. Que vão banir as redes sociais, vão bloquear o Bolsonaro, como fizeram com o Trump nos Estados Unidos. Então, um bom dia, um abençoado sábado e que todos nós tenhamos uma Páscoa de muita paz, saúde, prosperidade, confraternizem com suas famílias, valorizem o que nós temos de mais sagrado na vida é a família. Bom dia a todos.
Bom dia, bom final de semana e que Deus ressuscite no domingo, Jesus ressuscite nos corações nossos, como fez na Páscoa. Uma feliz Páscoa para todos. Um grande abraço. A gente não falou, tá? A gente tem que fechar o WhatsApp até